Olá, pessoas do meu canal, espero que sejam todos bem. Hoje eu tô aqui no meu quartinho, que é tipo um escritório onde eu faço minhas orações, num momento ainda mais íntimo para abrir meu coração para vocês e contar o que eu estou vivendo o que eu vivi nesse último mês sobre maternidade, os sentimentos e muito mais. Para quem é novo no canal, eu sou Tabata, sou mãe de dois, do Donzinho de 2 anos e da Serena de 1 aninho. Eu gosto muito de falar de maternidade, mas eu também abordo outros assuntos sobre casa, cuidar do lar, sobre coisas que eu acredito e muito sobre Deus. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o curtir de vocês. Senta que lá vem história. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, como eu baseio as escolhas que eu faço na minha maternidade. Primeiro, assim, eu sempre escuto a pediatra que acompanha os meus filhos. Gosto de escutar, acompanhar outros pediatras aí nas redes sociais. Gosto de conversar com outras mamães que são experientes, que estão vivendo a maternidade de outras maneiras. Eu gosto de saber a experiência de outros. Mas o que eu acho essencial, que é onde eu baseio as minhas escolhas na maternidade, é o instinto de mãe, é o coração, porque cada um é cada um. E eu senti isso imensamente depois que eu fui mãe de dois, percebendo que algumas coisas funcionam para um e não funcionam para outros. Vivendo assim a mesma criação, mas que com algumas coisas foram diferentes. E eu tive que fazer uma outra escolha diferente para funcionar para cada bebê. Então, e isso aconteceu muito e eu vivi recentemente algo novo nessa maternidade, porque o Donzinho deixou de amamentar cedo. Já a Serena, graças a Deus, conseguia amamentar até 1 aninho. E foi uma escolha parar de amamentar. E aí eu vou contar isso para vocês. A primeira coisa é que aqui nos Estados Unidos, eles incentivam muito você a amamentar. Muito mesmo. Se estiver dando errado, eles tentam outra maneira e te incentivam a amamentar. Eles pedem pelo menos até os 6 meses. E seria perfeito se fosse pelo menos até 1 ano. E quem conseguir amamentar o tempo que for, mais e mais, maravilha. Eu admiro super quem amamenta até 2, 3 anos. Eu até pensei, tipo assim, de amamentar até os 2 anos. Mas quando chegou 1 aninho da Serena, eu sentia a hora que era a hora de parar. E era meu sonho amamentar pelo menos até 1 aninho, já que com o Donzinho eu não consegui fazer isso acontecer. E o Donzinho, para mim, foi um pouco frustrante porque eu não tive problema nenhum no início, não tive problema na pega, não tive nada. Ele só preferia mais um peito e aí eu tive que tentar descobrir a posição do outro peito para que ele conseguisse mamar nos dois e não machucasse tanto só um peito, né? Então fluiu super bem, mas nos 3 meses ali, uma vez ou outra, o pai queria dar mamadeira e a gente deixava tomar um pouquinho a mamadeira, não era uma rotina. Mas no quarto mês, a gente decidiu fazer uma rotina mesmo, de dar mamadeira antes de dormir. E nisso, na minha cabeça, ele começou a preferir muito a mamadeira. Então ele não tinha paciência quando eu colocava no peito, que eu acho que é aquela fase que está explorando, está mais ativo, está acontecendo o quarto salto, acredito eu, que ele estava impaciente com o peito. E a Serena também viveu isso. Foi a mesma coisa, no início da amamentação a Serena mamava até mais, tá? A Serena, todo mundo fala que menino mama mais, mas a Serena ela era mais gulosa. E deu tudo certo no início pra Serena e tal, mas eu decidi fazer diferente com ela. E eu vou contar mais pra frente. Então eu associei somente a mamadeira. Ele tá ficando incomodado no meu peito, impaciente pro leite descer, porque o neném tem que puxar um pouquinho assim até o leite descer. E aí, como mãe de primeira viagem, eu ficava assim, apavorada. E acabava dando o estoque de leite que eu tinha e tirava. E tirei até os 6 meses dele, eu tirei leite. Fui tirando leite até os 6 meses, então ele tomou meu leite até os 6 meses, depois a gente passou para a fórmula. Mas eu ficava assustada com ele chorando ali e acabava dando a mamadeira. Pegava o leite, descongelava, dava pra ele. E assim foi, e ele desapegou do peito com 4 para 5 meses. E foi essa a minha primeira experiência. Então, na segunda maternidade, né, vindo a Serena,
eu tinha uma coisa em mente, eu não queria dar mamadeira e pra mim é tranquilo, porque atualmente eu só vivo a maternidade, assim, eu cuido do lar, eu não tô trabalhando fora, então pra mim não seria um esforço demais. Eu entendo que tem gente que tem que dar mamadeira desde cedo, mas como eu tô dedicada a isso, tô aqui disponível, pra mim não era incômodo. Então eu fiquei super feliz. E quando ela fez, eu lembro até quando ela fez 6 meses e eu tava amamentando ainda, eu oferecia mamadeira, ela recusava. Aí eu falei, ai, graças a Deus, ela não quer mamadeira e tá tudo certo, não me atrapalhava em nada, então vamos seguir assim. E aí, eu lembro que no 4º mês, ela começou a ter a mesma coisa que ele. Mesmo não mamando na mamadeira, ela começou a também ficar brava no peito. E eu senti que é mesmo uma impaciência ali daquele 4º salto, porque ela queria que o leite descesse, mas ela tem que puxar um pouquinho até o leite descer. Ficava brava, blá, blá. Mas o que, que eu fiz com a experiência de mãe de segunda viagem? Fiquei ali tranquila todas as vezes. Essa fase vai passar e ela mamava, brigava um pouco ali e mamava. Passamos essa fase do 4º mês maravilhosamente. Depois foi só maravilha também, eu mamava super bem. Mas o que eu senti de diferente entre o Dom e a Serena, que eu acho também que tem muito a ver com personalidade, muita gente também fala que o fato de ser menina é que ela é muito apegada a mim, muito mais. O Dom, ele sempre foi super sociável, sempre gostou de sair, dar tchau pro pessoal na rua. A Serena, ela é mais quietinha na dela. E a gente passou por uma fase dos 9 aos 11 meses de muito apego, dela ficar chorona mesmo. De ter que passar escondida, assim, pra fazer minhas coisas enquanto ela, sei lá, ela tava quietinha ali brincando na sala, eu tinha que passar escondido, porque se ela me visse, chorava. De manhã eu saio pra malhar, meu marido até gravava ela. Ela, tudo bem, na hora que ela escutava minha voz chegando da academia, ué, chorava. Então ela passou por uma fase de muito apego ali, mas que é normal ali naqueles meses, mas eu não tinha vivido isso com o Dom. Então eu senti um apego muito forte. E aí com 11 meses foi melhorando, e num aninho também melhorou, mas eu tava sentindo que ainda tinha, sabe, algo assim. O Donzinho, ele dormia, com 1 aninho, ele já dormia, sei lá, de 7h30 às 7, sabe? Ele já dormia bem. Agora, a Serena sempre pedia pra mamar ali por volta das 11, das 11 da noite, mas ela sempre comeu muito bem durante o dia. E aí eu comecei a perceber que ela não tava mamando, ela tava ali por apego. E senti, os dois tiveram dente tarde, por volta dos 10 meses. Então, quando deu 1 ano também, quando eu comecei a sentir essa sensação, né, de que era hora de parar de amamentar, porque ela estava muito apegadinha, muito. Choroninha, muito choronilda. Quando eu senti essas sensações com ela foi lá e começou a machucar meu peito. Assim, sabe? Deu uma. Ela não chegou a morder, mas ralava o peito, sabe? E aí eu falei assim, não, eu acho que é hora mesmo. Ficou um final de semana assim, bem doloridinho. E eu pensando, né, o que, que eu ia fazer, melhorou, passei a pomadinha, ela voltou a mamar normal. Mas eu com aquela coisa no coração, não, sentindo que era a hora. E aí eu falei assim, mas como que eu vou fazer? Porque ela nunca quis mamadeira, né? Gente, coloquei o leite na mamadeira pra ela. Ela mamou. Ela mamou. Como se sempre tivesse gostado de mamadeira. Aí eu, beleza, vamos começar aos poucos. E aí eu fui tirando uma mamada durante o dia e tal, tanana. E melhorou super. Ela começou a dormir várias noites, pulando às 11 da noite, que antes ela acordava, começou a dormir direto. Então, foi maravilhoso. E por que eu tô contando isso? Foi muito instintivo. Eu senti no meu coração que era hora de parar. Então, foi natural, foi tranquilo, foi leve. Ela não sofreu nada. Nem eu mesmo, de coração, assim. Eu senti outros sintomas que eu vou contar pra você, assim, que eu acho que mexeu com o hormonal, mas não fiquei, ai, tô tirando ela de mim, sabe? Então, isso que é o maravilhoso da maternidade, para a gente não se confundir com tanta informação hoje em dia, que dispara na internet, que tem que ser assim, que tem que ser assado, é sentir se é a hora para vocês. E ela, assim, naturalmente tô sentindo ela mais livre, mais brincando, assim, sabe? Não, e ela andou, uma semana depois de 1 aninho dela, mais ou menos, ela começou a andar
Então, eu comecei a sentir ela super independente, foi tudo de uma vez. Ela tá muito menos chorona, super mais sociável, assim, mas ela tem uma personalidade diferente do meu filho, mas tá muito melhor, melhorou muito, assim, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado, sabe? Porque eu senti que foi algo que eu nutri minha filha, o essencial ali até 1 aninho, e quando foi natural pra gente parar, a gente parou. E tem pessoas que vai ser natural parar com 2 anos, vai ser natural parar com 3 anos, porque é a história delas. Então, sinta seu coração. Se você acha, não, eu consigo amamentar até 2 anos porque tá tranquilo, vá firme. Não tô sofrendo muito com a amamentação, vou amamentar só deu até 6 meses, tá tudo bem. A gente não é mais mãe ou menos mãe porque deu uma madeira, porque deu fórmula, porque isso, porque deu bico, porque aquilo. Não, está dando o seu melhor, isso que importa. E aí, o que aconteceu também, o que eu decidi fazer nesse meio tempo? Vi que estava dando certo, que ela estava dormindo bem. O Donzinho, na idade dela, eu tava pra ganhar a Serena, eu tava grávida, o Donzinho tinha 1 ano e 1 mês, e eu estava grávida, quase tendo a Serena. Então ele tinha bico, ele amava bico. E chupeta, vou falar chupeta, cada um tem um nome aí, mas ele amava chupeta, então ele dormia tipo com 5 chupetas na cama. Então se ele despertasse de madrugada, ele catava uma chupeta e dormia. Eu não ligava pra isso. Era o que funcionava ali e eu não tava com previsão de tirar a chupeta dele, porque eu ia ter um recém-nascido aqui em casa. Então eu não queria tirar a chupeta. Tudo bem ficar com a chupeta, mas o meu objetivo era tirar até 2 anos, porque eu acreditava que depois de 2 anos poderia ficar mais difícil. Então eu deixei ele aproveitar a chupetinha dele, ter um monte de chupeta na cama e é isso aí. Já a Serena, eu sempre percebi que ela gostou menos de chupeta. Ela dormia ali com uma chupetinha, depois da mamadeira, escovava o dente, ficava ali com a chupetinha dela. Beleza? Beleza. O que eu decidi fazer nesse meio tempo também, vendo que ela tava indo bem? Tirei a chupeta. Cara, eu achei que ia ser muito pior do que foi. E eu acho que ela sentiu menos que o Dom, porque o Dom foi muita conversa quando ele fez 1 ano. Eu tenho essa história aqui no canal, posso deixar o link para vocês. Mas ele. Comecei a conversar com ele quando ele estava perto de fazer 2 anos. Quando fez 2 anos ali, a gente tirou a chupeta. Ele teve dificuldade para dormir à tarde, chorava um pouco. À noite ficava conversando muito na hora de dormir. Mas a Serena sentiu menos que ele, simplesmente isso. Ela nem lembra que existe chupeta. Foi, tipo, muito rápido. Foi uma adaptação, assim, eu acho que, tirando... eu tirei o peito total, né? Deixei de tirar o peito. E 1 semana depois, eu tirei a chupeta. Acho que 3, 4 dias, não foi nem 1 semana. Ela já estava livre. Livre, feliz, contente, saltando. Então, para vocês verem que eu tô completamente diferente. Tinha 1000 chupetas na caminha até os 2 anos, e a minha segundinha, com 1 ano e 1 mês, não, 1 ano e 2 meses, tirou todas as chupetas possíveis. Não tem nada. Então foram experiências completamente diferentes, tanto na amamentação, quanto na questão da chupeta, mas que deu tudo certo, porque o coração tava quentinho. E aí o que eu quero entrar no sentimento para você, que aconteceu no último mês que eu fiquei reflexiva, foi que mexeu muito hormonalmente e eu fiquei sensível, sei lá, tô vendo um filme e começo a chorar, vi um vídeo e começo a chorar. E tive 2 ciclos menstruais no mês. Fiquei um pouco assustada, sabe? Tipo assim, mas eu acho que é o corpo, né? São os hormônios. Porque ali, quando a gente tá produzindo leite, tem a prolactina, que é diferente ali do hormônio da menstruação, então acho que mexeu bastante com o meu corpo. Devem ter outras coisas aí, enfim. Mas foi um momento que eu fiquei, tipo, cansada, exausta, sabe? Mentalmente, muita coisa acontecendo. E eu tava sentindo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá dando certo, mas eu tô me sentindo sensível. Gente, ser mulher é bom demais, né? Então eu senti uma confusão interior muito grande. Tava dando certo, mas que eu tava angustiada, mas que eu tava não sei o quê. E aí eu marquei até uma consulta ginecológica, né? Porque eu fiquei preocupada com os 2 ciclos menstruais. Que eu não tava conseguindo nem pensar, né, no que tava acontecendo. Ela falou assim: você acabou de parar de amamentar. Então mexeu no seu hormônio. Então, às vezes, vem algumas coisas que a gente não sabe de onde estão vindo. E por isso que eu sou pró a gente ir atrás de informação, se cuidar, porque quando a gente sabe o que está acontecendo com a gente acalma
E foi isso que aconteceu comigo. Eu senti que eu tava dos dois lados, assim, tipo, muito sensível, eu chorava com um videozinho, mas estressava com pouca coisa. Ah, o marido deixou jogado alguma coisa, eu já tava brava, estressada. Ah, gente, eu não tava assim, eu tava tranquila, o que tá acontecendo? Então, eu vivi isso, né? A maternidade a gente fica assim também, né? Tô acertando, tô errando, será que era a hora? O que foi? E aí eu sentei para fazer minhas reflexões e eu vivi tudo isso, né? Senti tudo isso. E uma coisa também, gente, que eu sempre falo, para mim é essencial pedir para Deus, sabe? Eu coloco tudo em oração, gente. O sono dos meus filhos, todos os dias quando eles vão dormir, eu oro sobre a vida deles, para que eles cresçam bem, para que eles evoluam, para que eles tenham um bom sono, bons sonhos, para que eles restaurem ali a energia deles, que o corpinho deles funcione bem. Então, eu sempre peço a Deus para me capacitar. Deus já te capacitou como mãe, eu sempre falo isso. Se Ele te deu esse presente, você já é capaz. Você já é capaz. Mas está sempre na minha oração, me capacita para ser uma mãe melhor, porque a gente sempre tem pontos para ajustar. E eu vejo que na maternidade é mais sobre a gente se tornar pessoa melhor do que, tipo assim, fazer com que eles sejam bons. Porque o bebê, a criança, é uma criança que está aprendendo. Então, se eu fico brava, fala mais sobre mim. Então é ali, tá? Tentar ser uma mãe melhor, tentar ser mais calma como pessoa, mais paciente com meu esposo, mais paciente com as crianças. Então a maternidade trouxe isso para mim, para minha vida, essas reflexões. Enfim, mas é isso. Maternar é sentir vários sentimentos. Para mim é a melhor coisa da vida, assim, a família é o presente. Depois eu quero compartilhar também com vocês sobre casamento, como que muda e como que a gente tem que ser atento aos detalhes para a gente conservar também o matrimônio, que é uma bênção de Deus, que é a família, que é a base. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham curtido também, se sentido à vontade. Me deixe nos comentários de vocês como foi a amamentação, como foi a experiência de vocês. Se vocês têm uma dica, se vocês querem compartilhar algo, porque eu aprendo nos comentários também, tá? E eu falo, tipo assim, de comentários de outros canais que eu sigo aqui. Eu adoro ler os comentários, porque sempre tem dica boa. E é isso. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.